Vamos a um exemplo de como a gente calcula com câmeras escuras que a gente viu, né? Aquele dispositivo feito que utiliza a propagação retinal da luz para formar imagens menores e invertidas dentro da caixa, no caso, dentro da câmera. Então diz o seguinte, uma câmera escura cúbica de lado 10 centímetros. Então tá aqui a câmera escura cúbica. Se ele diz que é lado 10 centímetros, aqui eu vou ter 10 centímetros. Encontre-se uma distância de 20 metros da árvore de altura 8 centímetros. Então, ele está a distância aqui, certo? De, no caso, 20 metros. Então, veja. Se a gente pegar lá as funções que nós temos, pegar a fórmula I sobre O, P' sobre P, no caso, né? P' sobre P. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é o tamanho da câmera e P é a distância do objeto à câmera. Então, ele diz o seguinte, uma câmera escura de lado 10 centímetros, então ele está dando P', que é o tamanho da câmera, 10 centímetros. Encontra-se uma distância de 20 metros da árvore, então está dando P, que é a distância do objeto até a câmera, 20 metros. De uma árvore de altura, no caso a árvore seria o objeto, então o objeto ali, O, seria 8 metros de altura. Qual é a altura da imagem? Então ele quer saber I, né? Ele quer saber a altura da imagem. Bom, se vocês prestarem atenção aqui, as respostas são todas em centímetros. Então, eu preciso que todas as unidades aqui estejam em centímetros. Para transformar de metros para centímetros, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Multiplicando por 100 aqui, a gente vai ter 2.000 metros. E multiplicando por 100 aqui, a gente vai ter 800, desculpa, 200, 2.000 metros não, 2.000 centímetros e 800 centímetros. Só substituindo agora lá na fórmula. I, que seria o tamanho da imagem, a gente vai calcular. Ó, ele deu que foi 800. Igual P', que é o tamanho da câmera, a gente tem que é 10. Dividido por 2.000, que é a distância do objeto até a câmera. Multiplica cruzado, aqui nós vamos ter 2.000 vezes I, vai ser igual a 10 vezes 800, que vai dar 8.000. Tá, multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, 8.000 dividido por 2.000. Posso cortar os zeros, né? Vai ficar 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros. Então, tá aí a resposta, letra A, né? É assim que a gente faz cálculo com a câmara escura. Bom, aqui a gente tem um outro que é com sombra e penumbra. A gente faz bem parecido, tá? É só usar a equação H sobre L, Hzinho sobre Lzinho. Os H's aqui serão as alturas, tá? Hzinho e Hzão a gente vai chamar de altura. L e Lzinho nós vamos chamar de sombra, para ficar fácil nas nossas contas. Aqui você escolhe o que, que você colocar de um lado ou do outro, tanto faz, você escolhe a ordem dos fatores não alterar o resultado. Mas desde que se você escolheu, por exemplo, se fosse uma árvore e um poste, para você medir a sombra de alguma coisa, então você colocava a árvore de um lado e o poste do outro, e assim sucessivamente. Ou podia colocar o poste cá e a árvore lá, tanto faz, fica a seu critério. Ele diz o seguinte, um edifício iluminado pelos raios solares, então vamos fazer assim. Vou pegar a função aqui, H sobre L, Hzinho sobre Lzinho. Ele diz que o edifício é iluminado pelos raios solares, então vamos colocar todos os dados do edifício aqui do lado, tá? Projeta uma sombra de comprimento, então comprimento para o edifício. Então a gente precisa separar, certo? Para não errar. 72 metros. Simultaneamente uma vara vertical, então aqui vamos colocar os dados da vara. Então, 2,5 metros de altura. Então, a altura dela, que eu vou chamar de Hzinho, porque eu já escolhi o maiúsculo para o edifício. 2,5 metros de altura. Colocado ao lado do edifício, projeta uma sombra. Então, a sombra dessa vara aqui é 3 metros. Ele quer que você calcule a altura do edifício. Então, desse lado, eu escolhi aqui para colocar o edifício. Então, se eu escolher o edifício desse lado, desse outro lado, eu vou colocar a vara vertical que ele fala na questão. Pode ser o contrário também, tanto faz. Bom, a altura do edifício não sei, vou achar. Nesse caso, se vocês prestarem atenção, as unidades são todas em metros, então não vai influenciar em nada, a gente pode deixar assim. O tamanho da sombra do edifício é 72. Do outro lado, o tamanho da vara 2,5 metros. E o comprimento, do caso da sombra, 3. Multiplica aqui, a gente multiplica cruzado. 3 vezes H
vai ser igual. 72 vezes 2,5 vai dar igual a 180. H está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 180 dividido por 3, essa altura aqui do edifício vai ser igual a 60 metros, né? Resposta, letra A também, igual ao anterior. Então, é assim que a gente resolve, bem tranquilo, bem fácil, não tem tanta complicação. Vamos ao exemplo 3 aqui, para a gente só finalizar essa primeira parte. Na figura abaixo estão representados um morro, uma árvore e um observador. A altura da árvore é 50 metros. Então, eu vou fazer assim, já escolhi de cara, tá? Vou colocar assim para ficar fácil, para a gente lembrar. Eu já escolhi de cara que a árvore vai ser o maior. Eu posso escolher, tanto faz, tá? Um lado ou outro. Tá, a árvore apareceu primeiro e vai ser com os Hs maiores. A altura da árvore é 50 metros. Então, para a árvore, a altura dela, 50 metros. Hzão. Continuando. E a distância entre ela e o observador é de 300 metros. A gente pode considerar como se fosse sombra, né? Então, a sombra dela, como se fosse a sombra ali, 800 metros. Lisão. Qual aproximadamente a altura do morro? Ali ele está colocando maiúsculo, mas eu posso colocar minúsculo. Então, desse lado, eu vou escolher aqui o morro. Então, qual é a altura dele? Se o ponto de vista do observador, o topo da árvore e do morro estão alinhados. Está faltando aqui um dado, rapidinho. Deixa eu olhar. Desculpa, a altura da árvore é 50. A distância entre ela e o observador, perdão aqui. A distância entre ela e o observador, 300, eu coloquei 800, perdão aqui. A distância entre ela e o observador é 300. A distância entre o observador e o ponto M, que no caso o ponto M, que seria a média, seria o morro, né, no caso. Seria 800 metros. O ponto M está aqui, exatamente no morro. Ó, a distância entre o observador. Você imagina que o observador está aqui, né? A distância entre ele e o morro, que seria como se fosse a sombra no morro, 800. E a distância da árvore até o observador, 300. Seria como se fosse a árvore, a distância do observador até a árvore e a distância do observador até o morro. Seria como se fosse a sombra, no caso dos dois. A altura aqui seria 50, dividido por L, que seria 300. Do outro lado, H e Lzinho, 800. Multiplica cruzada aqui, nós vamos ter 300 vezes H, né? E aqui a gente vai multiplicar 50 vezes 80, que vai dar 40 mil. Tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Também não vai dar um número exato, né? Vai dar aproximado. Então, aqui vai dar aproximadamente 133,3 metros, tá? Tá aí a resposta.